E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Aprende Aí. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das máquinas de guerra mais icônicas e assustadoras de toda a galáxia, o AT-AT Imperial. A gente vai investigar as origens surpreendentes dele, o design que fez dele um símbolo de terror e o legado que ele deixou. Bora começar! Pensa só nessa frase: quebrar o espírito dos oponentes antes mesmo de a luta começar. Isso aí não é só uma consequência, não. É a filosofia inteira por trás do AT-AT. Ele não foi feito para ser só um tanque ou um transporte. A função principal dele era ser uma arma psicológica, um outdoor ambulante do poder esmagador do Império. A verdade é que a simples presença de um AT-AT no campo de batalha já era uma vitória. O Império não queria só eficiência. Eles queriam veículos que causassem um medo paralisante, que deixassem bem claro para todo mundo que qualquer tipo de resistência era perda de tempo. E um dos segredos para impor esse medo era, claro, a escala. A gente está falando de mais de 20 metros de altura. Imagina só, é praticamente um prédio de metal andando na sua direção. Era feito para qualquer soldado se sentir uma formiga e perder toda a esperança. E sim, claro, ele carregava Stormtroopers, tinha um poder de fogo devastador, mas essa terceira função, a psicológica, era tão importante quanto as outras. Aquele passo lento, pesado, implacável, não era uma falha de design, era proposital, era uma marcha fúnebre calculada para dar tempo do desespero tomar conta do inimigo. E aqui a gente chega no ponto que gera muita discussão entre os fãs. Um veículo tão alto, com pernas que parecem super vulneráveis e um jeito de andar todo lento, isso não é uma baita desvantagem tática? Parece meio contraintuitivo, não é mesmo? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A origem real do AT-AT é uma mistura muito fascinante de ficção científica clássica, arte futurista e até engenharia do nosso mundo. Primeiro, vamos quebrar um mito muito popular. Por anos, rolou uma história de que o George Lucas teve a ideia olhando para aqueles guindastes gigantes do porto de Oakland que ficava perto do estúdio dele. A história é boa, mas não é bem assim. Pois é, essa teoria é completamente falsa. Ela já foi desmentida várias vezes por gente que trabalhou no filme, como o designer Joe Johnston. A verdadeira origem do AT-AT é bem mais complexa e muito mais interessante do que só olhar para um guindaste. A gênese de verdade se baseia em 3 pilares. A primeira faísca, a ideia inicial, veio de um clássico da literatura. O visual foi inspirado por um dos maiores artistas futuristas que já existiu. E o movimento veio direto da natureza. E é aqui que tudo se conecta de um jeito genial. A ideia de Lucas para uma máquina de guerra andante veio dos tripés marcianos de A Guerra dos Mundos, mas o visual foi diretamente adaptado de umas ilustrações que o Sid Mead fez para a US Steel, que, por sua vez, foram inspiradas em protótipos reais como o Walk-in Truck da GE lá dos anos 60. Ok, ter o conceito na mão era uma coisa. Mas como é que se colocava essa besta mecânica para andar na tela de um jeito convincente lá em 1980? Isso aí exigiu uma criatividade e uma paciência absurdas da equipe de efeitos especiais. A resposta foi uma técnica chamada Go Motion, que era uma evolução do stop motion. Quem desenvolveu foi o lendário Phil Tippett. A sacada era mover o modelo um pouquinho durante a captura do quadro. Isso criava um borrão de movimento natural, sabe? Foi esse detalhe que deu aos AT-ATs aquela sensação de peso, de escala, que fez tudo parecer tão real. E o trabalho era totalmente artesanal. Os animadores chegaram a estudar o jeito que elefantes andam para conseguir replicar aquela marcha pesada e deliberada. Cada passo era um processo super meticuloso, movendo os modelos milímetro por milímetro. Esse esforço gigantesco não só criou uma cena de batalha inesquecível, como transformou o AT-AT num ícone cultural, desejado por todo mundo. E o impacto do AT-AT não acabou com o fim da trilogia original, não. O design dele e toda essa filosofia de intimidação continuaram a ecoar por todo o universo de Star Wars, influenciando toda uma nova geração de máquinas de guerra. Dentro do próprio universo de Star Wars, a gente vê essa evolução. Primeiro vieram os precursores lá nas Guerras Clônicas, como o AT-TE. Décadas depois, a Primeira Ordem pega essa ideia e eleva ao extremo com o AT-M6, uma versão ainda maior, mais pesada e mais armada. Isso prova que a tática de poder através do medo nunca saiu de moda. E fora das telas, o AT-AT virou um verdadeiro fenômeno. Ele está em videogames, em livros, em quadrinhos, em sets de Lego caríssimos que todo mundo quer ter.
A silhueta dele é reconhecida no mundo todo. Ele simplesmente transcendeu o filme e virou o símbolo cultural definitivo da força implacável do Império. E assim a gente fecha nossa análise. O AT-AT é a prova de que design, quando se junta com um propósito claro e uma execução brilhante, pode criar algo eterno. Ele não é só um tanque com pernas, ela é a engenharia do medo na sua forma mais pura. E fica a pergunta no ar. O que faz um design ser tão memorável a ponto de continuar capturando a nossa imaginação décadas e décadas depois? Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e venha aprender com a gente. Que a força esteja com você.